Vivenciar um relacionamento com uma pessoa que tem traços narcisistas é complicado. E quando essa relação acaba, o processo posterior ao fim é sempre muito sensível. Há aquele momento em que o casal ainda dialoga, ainda talvez fale da relação, e quando nós estamos falando de alguém que tem esses traços, talvez esse pós seja sofrido, conturbado e talvez até muito mais problemático do que a relação que havia em si. Entendendo isso, nós temos que pensar sobre formas de lidar, de diluir, de resolver uma situação como essa. E um dos aspectos é a distância, é o encerramento de contato, é de fato interromper o vínculo que se há. E aí, num perfil como esse, isso se torna um desafio ainda maior, se torna de fato um sofrimento maior. E hoje eu venho trazer a proposta da ideia de usar o método de distanciar 100%, fechar totalmente o ciclo de contato com esse que tem traços narcisistas. Precisamos lembrar que estamos falando de um narcisismo que pode estar dentro do transtorno de personalidade narcisista ou pode ser traços que não diagnosticam essa patologia, mas que, independente disso, para aquele que se relaciona com essa pessoa, é sentido, é vivenciado, é exibido que esses traços estão ali. Por isso, vamos pensar sobre todos esses temas e as possibilidades através desses tópicos aqui. Primeiro, o que é estrutural não mudará rápido e nem completamente. Depois, fechamento do palco para os narcisistas. E depois, a fonte realmente seca. Falando desses pontos, nós vamos entender esse quadro e encontrar as possibilidades que queremos. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente só quero te pedir a gentileza de se inscrever no canal e curtir o vídeo, a forma que você melhor nos apoia. E aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Bom, propor que nós possamos ter um 100% de distância, 100% de desligamento de um vínculo com alguém com traços narcisistas, é algo que pode ser muito da boca para fora se nós não entendermos que funcionamento é esse e o que justificaria esse 100%, Que às vezes é tão difícil, que às vezes fica ali sempre uma porta aberta, uma porta destrancada para esse acesso. Bom, explicando a estrutura, nós vamos perceber a importância desse número redondo, 100%, E aqui o primeiro ponto é: o que é estrutural não mudará rápido e nem completamente. Então vamos lá. Traços narcisistas, sendo, como eu disse, da patologia, ou traços dentro da personalidade da pessoa, ainda que não seja a patologia, estão em nível de estrutura. O que eu quero dizer? Nós, às vezes, somos características, atuamos de uma forma, mas não é da nossa estrutura, é um comportamento para aquele contexto, para aquela época, para uma determinada situação. Ou seja, essa situação, essa história de vida, esse momento da minha vida me trouxe essas ações, esses sentimentos, essa dinâmica. Quando nós vemos que isso faz parte da pessoa, em toda a época, em qualquer situação, em muitas relações, ou seja, faz parte do que é mais estrutural dela, aí nós dizemos então que são traços estruturais. E tudo que está na estrutura não mudará, como eu disse, rápido e nem completamente. Ou seja, completamente nunca. Não vai deixar de existir. Não vai deixar de fazer parte da pessoa. Agora, pode ser mais atenuado? Essa pessoa pode ter habilidade de lidar com isso, de fazer compensações que ajudem a pelo menos chegar mais próximo de neutralizar esse efeito? Sim, mas também, ainda assim, esse tipo de intervenção não é algo que acontece rápido. Demanda às vezes anos de terapia, às vezes uma vida inteira que pouquinho a pouquinho vai causando transformações, vai podendo ficar mais alinhado. Mas nunca definitivamente, nunca completamente e nunca de uma forma tão rápida. Se soar rápido, é só um momento ali onde isso ficou mais anestesiado, aquela pessoa colocou isso de lado por um instante, mas daqui a pouco a pulsão volta de novo. Então, rapidamente, nunca é uma forma da gente confiar, isso vai voltar. Sendo assim, entendendo que não muda nem completamente nem rápido e você precisa resolver isso agora, já nos justifica o porquê não há espaço de paciência aí. Não há espaço a ser dado, não há flexibilidade a ser oferecida, não há possibilidade de deixar isso meio solto, como uma forma de talvez tocar um distanciamento com mais paz, com mais serenidade. Claro, a depender então, se caso for os traços, a pessoa não tem a patologia, ela pode lidar de forma mais intensa ou menos intensa com esses traços. Ou seja,
Pode ser que sejam pequenos traços que não cheguem a impossibilitar tantos caminhos, a te encher tanto o saco, a realmente prejudicar a sua vida. Mas pode ser que sim, que tenha uma intensidade a qual não dê para construir esses espaços de flexibilidade. De toda forma, nós pensamos que as características estão lá e de algum nível aquilo se manifesta. E arriscar o tempo, arriscar a paciência, arriscar a flexibilidade, pelo menos no médio prazo, já acho que já é demais. Você pode testar ali por um momento. Ah não, aí eu deixei meio leve, deixei meio flexível, a pessoa voltou, me agrediu psicicamente, esperamos, no mínimo, não fisicamente, mas ainda psicicamente é muito ruim. Mas o que eu quero dizer ali, veio com ataques, né? Veio com força. Então não, com flexibilidade não vai rolar, vou ter que cortar e aí está a nossa proposta de 100%. Então precisamos entender essa estrutura até aqui. Vamos avançar mais um ponto, que isso vai ficando mais claro e a gente vai ver na prática como fazer isso. Nosso segundo ponto explica por que esse espaço aberto é tão danoso. Está aqui, fechamento do palco para o narcisismo. Por quê, né? Por que este lugar? Quando estamos falando de um palco, eu estou querendo dizer assim, tem um espaço para que esta característica atue, né? E como que é esse espaço? É o espaço onde eu deixo essa pessoa habitar a minha vida. Eu deixo essa pessoa poder se relacionar com os meus conteúdos, eu deixo essa pessoa se comunicar comigo, eu me comunico com ela. Ou seja, esses traços precisam vazar para algum lugar desta pessoa, né? E vai vazar para a relação, vai vazar para o seu vínculo, se esse vínculo estiver aberto, se esse espaço estiver em discussão. Então, naturalmente, é um palco liberado para atue, né? Faça a sua atuação, viva as suas características e esse narcisismo vai vir. Então, pense que se você deixa esse espaço aberto, é como dar, de fato, uma disponibilidade para que essa característica continue existindo na sua vida através da pessoa, né? Que ela continue atuando isso sobre você. Se nós fechamos esse espaço, fechamos esse palco, ó, proibida a entrada, proibido acessar, proibido subir, proibido andar aqui, pronto. Essa pessoa não tem aonde colocar, aonde depositar esses traços, né? Ela vai depositar em outros lugares, em outras relações, na vida pessoal dela, na vida íntima, em outros relacionamentos, familiares, profissionais, pessoais, sei lá. Mas vai para uma outra direção, aí outras pessoas vão ter que lidar com isso. Você ali na sua proteção vai falar, tá interditado. Eu não vou oferecer espaço, autorização de entrada, autorização de presença para que essa pessoa esteja na minha vida atuando dessa forma. Por isso que nós falamos mais uma vez, 100% de distância de um ex que tenha traços narcisistas, certo? Porque mesmo que você dê um pedacinho desse palco, é o suficiente, você vai ver, você vai se relacionar, você vai observar e isso vai te atingir, né? Um palco grandão, claro, muito pior, ocupa mais espaço, mas mesmo um pedacinho já é suficiente para te agredir, já é suficiente para te fazer mal. Então veja, não dá para dar nenhum espaço, né? Não dá para deixar brechas, porque senão ele vai usar esse espaço e as características vão aparecer e vai voltar a te atingir. Vamos mais um passinho à frente. Para além do palco, nós também temos que cortar a inspiração, a nutrição para essa pessoa. O que eu quero dizer com isso? O narcisismo é uma reação defensiva dessa pessoa e no fundo psicanalítico é uma pessoa extremamente insegura consigo mesma que precisa se afirmar e voltar a si com tanto protagonismo ao ponto de se autoafirmar alguma coisa que lá dentro ela não sente ser verdade, certo? Então aqui eu trouxe esse ponto, a fonte realmente seca. Porque além do palco, tudo que você fizer, falar, oferecer, e nem está às vezes na sua ação, só a sua presença em si, né? Já é material suficiente, já é fonte suficiente para gerar esse narcisismo no outro. Como assim gerar, Vitor? Para que esse narcisismo tenha volume, tenha sido colocado, ganhe fala, ganhe atitudes, enfim. Então, se nesse narcisismo está em disputa com você, né, você ali é uma figura que está em disputa, que está em tensão, está em conflito de alguma forma, e narcisismo, então a gente tem essa autocentralização, né? Você apareceu, você existe, você atua, você fala, você argumenta, naturalmente esse traço no outro tem como sentido demolir tudo isso, dominar tudo isso, para que esse protagonismo do outro acabe ascendendo, certo? Então,
qualquer posição que você tiver em relação a esse outro, que chegue no outro, eu fiz isso, eu falei isso, eu argumentei dessa forma, eu mexi nesse sentido, o outro vai querer dominar isso para se bancar, para se autoafirmar, para ficar maior. Aí que tá. Por que a fonte realmente seca é a proposta? Porque se eu corto isso, como eu fechei o palco e fechei as inspirações, digamos, essas provocações para que ele atue dessa forma, ele fica sem material, ele fica sem atuação. É verdade que só o fato desse silêncio e essa distância já é uma provocação suficiente para isso. Mas é a última etapa, é onde a gente vai dar o último bloqueio. Quer dizer, ele que atue assim, mas eu fechei o palco, eu fechei o contato, ele não vai conseguir me acessar. Ele achou meu e-mail e mandou um e-mail. Ok, você vai ignorar. Mas criou um outro número, me desbloqueou, mandou alguém dar um recado. Ok, ignora. Até que ele perceba que o gozo do narcisismo dele não vai poder ser vivido aqui. E ele vai ter que gozar do narcisismo dele em outros lugares. Ele vai ter que criar outras soluções. E como eu disse, aí outras histórias, outras pessoas vão passar por ali e ter que lidar com isso. Você não mais. Então é resistir, né? E perceber que a ideia desse narcisista é te puxar mesmo, é que você abra exceções, que você abra espaço, que você abra possibilidades para que aí ele atue, né? E haja sobre você. Opa, não vou permitir, não vai rolar. Porque se eu der esse espaço, eu vou me sentir culpado, eu vou me sentir ferido, eu vou me sentir cedendo, e aí mais uma vez as coisas vão destruindo. Então, silenciar totalmente causa sim um conflito, pode trazer uma provocação ou outra? Sim, mas todas as outras coisas também. E pelo menos o encerramento do vínculo, o corte total, é a última fronteira que desesperança esse ser a continuar insistindo ali. Tem uma fase de resistência, tem uma fase de preciso aguentar firme aqui, não vou responder, não vou cair na tentação, não vou cair na provocação, vou ficar aqui. Uma hora desiste. Vai ficar se chocando ali na rocha, falar, eu preciso de outro caminho. Aí vai fazer outro caminho que não seja na sua direção. Bom, gente, fica claro então que nós temos que nos proteger de fato e não tentar convencer o outro, provar para o outro que eu estou certo, que ele está errado, que a forma que ele está fazendo não é legal e que não é justo. Saia dessa, saia dessa. Quando nós estamos falando de traços tão viscerais, né, ou quem sabe até patologias, nós estamos lidando com a irracionalidade, nós estamos lidando com pulsão, com instinto, né, com reverberação de sentimentos muito primitivos e que não vão consolidar razão, moral, culpa, ética. Isso está fora do jogo, né? É uma adaptabilidade que só vai em benefício daquele ser, ele só vai olhar para as coisas que possam beneficiá-lo. Então não há espaço para essas coisas de entender, compreender, empatia, culpa, não existe. Então não entre nessa luta, não nesses tons. A melhor coisa, o seu maior objetivo é se livrar de um perfil, de uma personalidade que não lhe faz bem, que está te perturbando, né? Que está te prejudicando. É esse o caminho e é aí que você se protege bem. Então, siga nessa instância, nessa direção, que você estará protegido e vai conseguir a definição do jeito que você gostaria. Tudo bem? Muito obrigado por confiar em mais essa reflexão. Te convido de novo a se inscrever no canal e curtir o vídeo. É sempre muito especial tê-los aqui. E pedir para deixar o comentário, que é onde a gente conversa, onde vocês dão opiniões e partilham informações muito ricas entre vocês. Eu mesmo aprendo muito vendo lá. Tudo bem? De restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz. E estamos no caminho certo, hein? Um super beijo.